Na tarde desta terça-feira, novos e importantes depoimentos foram realizados no âmbito da CPI dos fundos, que investiga desvio de repasses do FETAB e do Fundeb, por parte do governo do Estado. Os ex-secretários de Educação e de Fazenda, Marco Marrafon e Gustavo de Oliveira, foram ouvidos. Luiz Vieira traz todas as informações. Vamos ouvir. Na tarde desta terça-feira, a CPI dos fundos recebeu aqui na Assembleia Legislativa 3 depoimentos. São do auditor fiscal da Controladoria Geral do Estado, Emerson Alves Soares, também do atual secretário de Educação do Estado, Marco Marrafon, e do ex-secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira. A gestão de Pedro Taques sofre acusações por ter praticado desvios de funcionalidade do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O atual secretário de Educação e o ex-secretário de Fazenda argumentaram por que as retenções que aconteceram no fundo não podem ser consideradas desvios de funcionalidade. A Secretaria de Estado da Educação ela aplicou nos estritos termos da lei todos os recursos que vieram, tanto do Fundeb quanto do complemento que veio da fonte 100 do Tesouro do Estado de Mato Grosso, porque havia muitos compromissos que tinham que ser cumpridos. Então a folha de pagamento teve aumento de mais de 7% da Lei 510, pagamento da RGA, os investimentos em obras e estruturas, levando ao maior programa de obras. Então isso fez com que a gente precisasse aplicar os recursos na educação básica, nos professores que estão em sala de aula. O que houve foi uma antecipação à SEDUC para suportar despesas autorizadas no orçamento do Estado, que nada tem a ver com a questão do Fundeb, não foi uma coisa ou outra. O que eu disse aqui claramente é que, em que pese que houve esse atraso no Fundeb, por outro lado, o Estado suportou políticas públicas importantes, como educação, saúde e segurança. O ex-secretário Gustavo tentou explicar de uma maneira que o Estado teve problema na arrecadação, mas o dinheiro estava lá no fundo e não foi utilizado devidamente. Não foi, especialmente esses 220 milhões de reais repassados aos municípios. Esse dinheiro não pode ter ficado retido. A lei 11.497, 11.494 de 97, ela é clara, a automaticidade na arrecadação que compõe o Fundeb. Arrecadou, tem que passar. E ela não é de 10 em 10 dias, é semanalmente. Semanalmente tem que passar aos municípios. Os municípios, então, eles tiveram o patrocínio do empobrecimento da educação nos 141 municípios. E quem fez isso? O governo do Estado em 2017. Na continuação dos trabalhos, a CPI ainda irá ouvir o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. E de acordo com o relator, após o término dos trabalhos, a comissão irá pedir a responsabilização do Estado. Foi uma pergunta que eu fiz direto ao secretário. Se para a SEDUC o secretário de Estado conseguiu se organizar com menos 330 milhões de reais, por que não foi feito um planejamento aos municípios dizendo que ia utilizar esse dinheiro indevidamente para fazer outro aporte financeiro em uma outra função, mas que ao final do ano ele estaria devolvendo. Mas ele deixou claro que eles não tinham nem ideia de como devolver esse dinheiro. E só foi devolvido esse dinheiro, e ele deixou claro hoje aqui também, foi utilizado o dinheiro do FEX, foi utilizado o dinheiro de um outro fundo. Fundo esse que estava preparado para pagar a questão da saúde, para colocar as contas do governo em dia. Quando veio o FEX, o Fundo de Exportação, utilizou-se então 220 milhões desse fundo para cobrir o buraco do Fundeb que o próprio governo tinha deixado. Então ficou claro hoje aqui, a CPI está chegando para o seu final, falta mais uma audiência aqui com o Neurilan e aí a gente vai partir para as considerações finais.